Deputados petistas fazem debate sobre a crise de água em São Paulo. CPI que investiga áreas contaminadas em São Paulo tem prazo prorrogado por mais 60 dias. Maternidades particulares não podem cobrar nenhuma taxa para partos realizados por médicos que acompanharam toda a gestação. Comissão de Direitos Humanos quer que o Congresso Nacional acabe com o chamado crime de recusa por igrejas e templos religiosos. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, muito boa tarde. Vamos agora direto ao plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Friesman. Mauro, qual a pauta dos trabalhos de hoje no plenário? Boa tarde para você. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa, como de praxe, às 14h30 da tarde. Nas primeiras 2 horas da sessão, os deputados podem usar a tribuna para falar sobre os assuntos de interesse de cada bancada, sobre os temas livres. Hoje não haverá nenhuma discussão, nenhuma votação de projeto de lei aqui em plenário. Também não haverá a reunião do Colégio de Líderes das bancadas partidárias. Uma informação importante, por falar em sessão ordinária. O orçamento estadual de 2015 está em pauta por 15 sessões ordinárias para o recebimento de emendas parlamentares. O prazo começou no dia 14 de outubro e até hoje, dia 22, passadas 6 sessões, foram protocoladas 166 emendas parlamentares de acordo com o sistema do processo legislativo aqui da Assembleia. Ainda faltam 9 sessões e o prazo para apresentação das emendas parlamentares vai até o dia 4 de novembro. Esse período desconsidera o dia 31 de outubro, porque não haverá sessão ordinária neste dia devido à comemoração do Dia do Funcionário Público. Se você quer consultar as emendas que estão sendo apresentadas pelos parlamentares, vá até a página da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br. No alto, na barra vermelha, clique em Projetos. Na sequência, clique em Projetos de Lei e depois selecione o projeto de lei 1291 de 2014, que é o Orçamento Estadual de 2015. Por último, clique em Situação Atual e todas as emendas estarão lá disponíveis para a sua consulta. O Orçamento Estadual de 2015 prevê a arrecadação de 204 bilhões de reais para o custeio e também investimentos no estado de São Paulo. Sérgio. Ok, Mauro. E a crise no abastecimento de água em São Paulo? Deputados petistas promoveram um debate aqui no Parlamento Paulista que contou com a participação do presidente da Agência Nacional de Águas. E ele disse que se houver a retirada de um terceiro volume morto ao sistema Cantareira, pode secar. Promovido pela bancada do PT, o debate reuniu o presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, e o presidente da CPI da Câmara Municipal, que investiga os contratos da Sabesp, o vereador Laércio Benco. Os deputados também tentam instalar uma CPI aqui na Assembleia, mas ainda não conseguiram reunir número suficiente de assinaturas. Nós não conseguimos o número mínimo de assinaturas desde o início do ano. Nós estamos tentando conseguir assinaturas para instalar uma CPI. Debate ninguém pode impedir e nós temos que chamar a atenção da população, uma vez que o governo do estado garantiu de que não faltaria água, de que a água teria água suficiente até novembro. Segundo o presidente da ANA, a agência reguladora dos recursos hídricos do governo federal, a Sabesp foi procurada para discutir alternativas técnicas para a crise. Isso desde o começo do ano, quando os reservatórios do sistema Cantareira, que abastece quase 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, ainda tinham 10% da capacidade. Depois veio o uso do primeiro volume morto, mas, segundo Vicente Andreu, a partir de junho, a Sabesp recusou ajuda. Agora, com os índices em níveis críticos, o uso do segundo volume morto é a única saída. A situação é de retirada do segundo volume morto. Não há alternativa, não sei. Tem mais água além dessa quantidade? Tem. Em tese, vai existir 200 milhões de metros cúbicos no reservatório. O volume 3 é possível de ser tirado? Eu acredito que tecnicamente será complicado. E do ponto de vista ambiental, essa água, aí sim, o ralo do reservatório, o lodo, haverá de ter problema. Se a crise se acentuar, é bom que a população saiba, não haverá alternativa a não ir
no lodo. Eu acho que aqui as sugestões elencadas pelo diretor da ANA, né, o Dr. Vicente Andreu, são sugestões que ainda há tempo da Sabesp, do DAEE, aderirem, catarem essas sugestões e implantarem na prática para nós evitarmos o caos aqui no estado de São Paulo, no que diz respeito ao fornecimento de água. A Sabesp anunciou mais bônus para quem economizar água em São Paulo. E quem tem essas informações agora ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Viviane, boa tarde. Oi, Sérgio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, depois desse anúncio, né, de uma nova economia, de um novo incentivo por parte da Sabesp, quem continua economizando aqueles 20% que já existiam antigamente, continua com uma economia, com um desconto na conta no final do mês de 30%. Mas agora, quem conseguir economizar menos do que esses 20% também vai ter desconto. Quem conseguir economizar de 10% a 15% ganha um desconto de 10% no final do mês na conta de água. Quem conseguir economizar de 15% a 20% ganha um desconto de 20%. E como eu já disse, quem continuar economizando aqueles 20%, tomar um banho mais curto, fechar as torneiras, continua recebendo no final do mês esse importante desconto de 30%, o que faz muita diferença, né? Agora, a gente precisa lembrar que essa conta toda, esse cálculo, ele é feito com as médias de consumo lá de trás, de fevereiro do ano passado a janeiro desse ano. E isso tudo só vale para quem é consumidor da região metropolitana de Campinas e também de Bragança Paulista. Sérgio. Ok, Viviane, a repórter Ana Kaline está, neste momento, no plenário Tiradentes e tem as informações sobre a reunião da CPI do trabalho escravo que acontece hoje aqui na Assembleia. Ana, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. É isso mesmo, os integrantes dessa comissão parlamentar de inquérito se reúnem hoje às 2 da tarde, aqui mesmo no plenário Tiradentes, para discutir e votar o relatório final de autoria da deputada Alicy Brandão, do PCdoB. Foram mais de 6 meses de trabalho, muitas pessoas ouvidas. Segundo a assessoria da CPI, mais de 20 pessoas foram ouvidas pelos deputados, representantes de sindicatos, associações, grandes empresas de confecção e também autoridades de outros países para debater principalmente esse movimento imigratório que traz principalmente bolivianos, para a cidade de São Paulo, para trabalharem em oficinas de costura para grandes empresas como Zara, M-Officer, que também foram ouvidas durante esses trabalhos. É importante dizer que nesse relatório devem ser apresentadas sugestões para combater esse tipo de crime no estado de São Paulo. Só para se ter uma ideia, durante esse tempo foram aprovadas já legislações para inibir esse delito. Uma delas, caça, o registro do ICMS de empresas que forem pegas praticando esse tipo de atividade. Lembrando também que você pode acompanhar essa reunião em tempo real pela nossa TV web no www.al.sp.gov.br. Sérgio. Ok, Ana, obrigado. E vamos agora saber como anda o trânsito na cidade de São Paulo. Você tem imagens aí, neste momento, da Avenida Paulista. Você vê aí o trânsito no sentido Paraíso flui normalmente. O trânsito na parte de cima do seu vídeo, sentido Consolação, um pouquinho mais intenso. O motorista, mesmo assim, não encontra tanta dificuldade. Saber do tempo, quarta-feira, encoberto em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. Veja como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, o céu fica encoberto e a temperatura máxima é de 25 graus. Em São José dos Campos, termômetros marcam 22 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. Máxima chega a 24 graus. E em Ribeirão Preto, tempo bom, bastante calor. Máxima de 32 graus. Você vai ver a seguir, CPI das áreas contaminadas tem prazo prorrogado para mais 60 dias. Detalhes você tem já já.
Hoje tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia. E quem tem essas informações agora ao vivo é a repórter Ana Kaline. Ana. Sérgio, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação começa às 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I e vai ser presidida pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Os deputados vão apreciar uma pauta com 268 itens. Isso mesmo, 268 itens. Uma pauta tão extensa que é por esta comissão que passam todos os projetos que entram aqui na casa, sejam projetos de deputados, do governador, do Tribunal de Contas, e depois de apreciados quanto à sua constitucionalidade e legalidade, se aprovados, claro, cada um segue a tramitação normal. Primeiro passam pelas comissões temáticas, ou seja, se trata da questão da saúde, vai para a Comissão da Saúde, de Segurança Pública, e assim por diante. Lembrando que essa comissão também pode ser acompanhada em tempo real pela nossa TV Web no www.al.sp.gov.br, reforçando que ela começa às 2h30 da tarde. Sérgio. Ok, Ana, voltamos a falar com a repórter Viviane Cesarino, que tem agora as informações sobre a reunião de hoje dos deputados da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Viviane, você. Olha, Sérgio, a pauta aqui da reunião dessa comissão também é extensa, viu? Não tanto quanto a que a Ana falou agora há pouco, mas tem 43 itens. E entre esses mais de 40 assuntos, 16 projetos de lei devem ser analisados. Tem projeto de lei que trata das normas de segurança nas piscinas do estado de São Paulo, um projeto de lei que também obriga policiais e delegacias a registrar crianças e adolescentes desaparecidos nos 2 cadastros de pessoas desaparecidas, o nacional e o estadual, e também um outro projeto baseado naquele acidente gravíssimo, naquele incêndio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no ano passado, na Boate Kiss, quando 242 jovens morreram, que é o projeto de lei que torna obrigatória a utilização de espumas de isolamento acústico e anti-chamas em todos os recintos fechados do estado de São Paulo, que comportam mais de 200 pessoas. Além desses projetos de lei, os deputados também vão analisar ofícios, moções e requerimentos nessa reunião, que começa daqui a pouquinho, às 1h30, nesse plenário aqui que eu estou, que é o José Bonifácio, e o presidente é o deputado estadual Adilson Rossi, do PSB. A gente volta com você aí no estúdio, Sérgio. Obrigado, Viviane. A CPI, que investiga áreas contaminadas em São Paulo, decidiu prorrogar os trabalhos por mais 60 dias. Em 2000, um morador do bairro Barão de Mauá morreu ao acender um isqueiro. Ele queria enxergar melhor a bomba d'água que iria consertar. Os gases acumulados no local causaram a explosão. Este caso culminou numa descoberta muito maior. Cerca de 7.000 pessoas vivem em prédios construídos em cima de um lixão industrial, onde mais de 44 gases tóxicos colocam em risco a saúde das famílias que moram no local. A CPI Áreas Contaminadas da Assembleia Legislativa de São Paulo já investigou esse e outros lugares que também foram afetados. O Shopping Center Norte, o bairro do Carandiru, os prédios do condomínio Singapura, da Avenida Zaquinarque. Recentemente foi incluída mais uma região, USP Leste. Nós dependemos do quórum, da formação da maioria de deputados componentes dessa CPI para poder prosseguirmos esse trabalho que é importantíssimo. Normalmente, uma comissão parlamentar de inquérito tem prazo de 120 dias de duração até o relatório final, mas pode pedir prorrogação se for preciso. Esta CPI durou menos de 5 minutos. Na ata, a prorrogação por mais 60 dias. A primeira etapa já foi definida, já foi feita, que foi a indicação das áreas e a inclusão de outras, como a USP Leste foi acrescentada recentemente, não foi algo que era do objeto da CPI inicialmente. Agora começam as convocações, as empresas poluidoras, que é a segunda etapa, né? E aí depois vem a parte importante, que é a conclusão final da CPI, que é o relatório final, para que nós possamos dar uma definição e encaminhemos esses documentos para o Ministério Público e para outros órgãos pertinentes. Vamos ver agora como está o trânsito em São Paulo. Você tem aí imagens da Marginal Tietê, nesse primeiro plano, no sentido, para quem vai para Castelo Branco, o trânsito flui normalmente. No plano de cima, na parte de cima do seu vídeo,
O trânsito flui também normal no sentido da rodovia Ayrton Senna. Portanto, nos dois sentidos, o motorista não encontra complicações. Vamos conferir agora o tempo. Agora à tarde, o tempo em mais cidades no interior e também no litoral paulista. Em Santos, tempo encoberto e a temperatura máxima de 24 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado, máxima prevista 30 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 21 graus. Em Piracicaba, tempo encoberto, os termômetros marcam 29 graus. Médico que acompanhou o gestante durante os 9 meses vai poder fazer o parto sem pagar para a maternidade particular. Veja aí os detalhes depois do intervalo. Maternidades particulares não podem cobrar nenhuma taxa para partos realizados por médicos que acompanharam toda a gestação. Esse foi um dos pareceres aprovados ontem pela Comissão de Saúde da Assembleia. Os deputados da comissão decidiram também fazer uma audiência pública para discutir a continuidade do vínculo entre o Hospital Universitário e a USP. A reunião da Comissão de Saúde desta quarta-feira teve 22 itens na pauta para votação. Projetos de lei, moções, requerimentos. Os 16 primeiros foram votados rapidamente. Entre eles, o projeto de lei que autoriza a criação do programa Cadeira de Rodas Motorizada para pessoas com distrofia muscular e outro que proíbe a cobrança de taxa pelas maternidades para permitir que o médico que fez o pré-natal da parturiente também seja o responsável pelo parto. Ao todo, foram 14 votos favoráveis e 2 pedidos de vista. Com a saída de um dos deputados, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Apesar da reunião ter parado pela metade, a deputada Thelma de Souza fez questão de chamar a atenção para um item para a semana que vem. É a audiência pública que acontece sobre a desvinculação do Hospital Universitário da USP. Nós tivemos muitas discussões aqui a respeito dos problemas financeiros da USP, da Unifesp e também da Unicamp. E uma das discussões mais pedidas é justamente para que não haja desvinculação do Hospital Universitário da USP, que é um ícone, ele é um marco de excelência, não só para os pacientes, mas também para os alunos. E, nesse sentido, mesmo tendo acabado a greve na USP, reivindicava uma série de outras situações, inclusive aumento salarial, outras condições de carreira, nós vamos ter que voltar a isso. Espero que ele seja aprovado e vamos fazer a audiência para evitar um mal maior para a USP. Esta audiência pública ainda não tem data para acontecer, mas a deputada garante que será em breve. Possivelmente terça-feira que vem, por ser pós segundo turno, é possível que não haja essa reunião, mas não passará da primeira semana de novembro. E lá nós daremos uma decisão e aprontaremos a audiência. A Comissão de Direitos Humanos quer que o Congresso Nacional acabe com o chamado crime de recusa por igrejas e templos religiosos. O crime de recusa acontece quando uma determinada religião não realiza ou discrimina cerimônias que não estejam de acordo com suas crenças. A moção de autoria do deputado José Bittencourt, do PSD, apela ao Senado e à Câmara dos Deputados para que aprovem o projeto de lei 1411 de 2011. A proposta é para que os templos religiosos não sejam criminalizados por se recusarem a realizar cerimônias ou aceitar pessoas se em desacordo com as crenças e liturgias da igreja. O deputado Carlos Bezerra, do PSDB, acompanhou o voto dos outros 6 membros da comissão que decidiram aprovar o texto, suprimindo os termos aceitar pessoas. Eu relembrei nesse debate a importância do Estado laico e que o legado do Estado laico, na verdade, ele é fruto da reforma, da influência da reforma protestante na história do mundo ocidental. Essa separação entre Estado e religião, entre Estado e Igreja, é um legado da reforma protestante, no sentido de se garantir que jamais o Estado possa, em nome da religião, se perseguir, seja a minoria que for. Então, nesse sentido, a gente olhou para a questão aí com os dois lados. A Comissão dos Direitos Humanos também aprovou 2 requerimentos de autoria do deputado Adriano Diogo, do PT, para a realização de audiências públicas. Os deputados devem debater denúncias de racismo e violência sexual na Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e o seriado O Sexo e as Negras, da Rede Globo de televisão, que recebeu denúncias de racismo, sexismo e propostas
propostas de boicote nas redes sociais. Marco importantíssimo. A Assembleia Legislativa fazer a discussão da cultura, da arte, do ponto de vista de enfrentar a Vênus platinada, a gigante, né? Então, acho que são iniciativas como essa. Então, acho que é importante a Comissão de Direitos Humanos se ater, porque as pessoas acham que os usos e costumes a pessoa só aprende na escola, né? E que a arte não forma as pessoas, que ela não dirige, que ela não dá o rumo, né? Então, acho que essa iniciativa é muito importante da deputada Alessi Brandão. Vamos saber como está o trânsito em São Paulo. Você tem agora aí imagens da Rua da Consolação. O motorista que vai no sentido Avenida Rebouças segue tranquilamente. Na parte de cima do seu vídeo, no sentido centro, também o trânsito é tranquilo. Confira agora a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, tempo quente, os termômetros marcam 30 graus. Em Bauru, faz calor, a máxima chega aos 37. Em Limeira, a temperatura chega aos 27 graus. Em Marília, tempo quente, máxima prevista é de 28 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns às cidades de Álvaro de Carvalho e Monte Castelo, que fazem aniversário hoje. Não perca, hein? A partir das 2h30 da tarde, sessão plenária, transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você e até amanhã.